Vamos para mais um episódio do programa Entrevista com Quem Contrata. E hoje nós temos aqui um super convidado, André Botelho, gestor industrial de uma empresa multinacional do segmento plástico. E ele veio contribuir com você que está passando por esse período de crise, mas quer continuar existindo nesse novo mercado. E o André vai compartilhar aqui seu conhecimento, experiência, atuando durante anos aí no mundo corporativo. André, seja muito bem-vindo. Obrigado pelas palavras de início. Eu diria que, além de tudo isso que você falou, eu tenho observado demais o momento que a gente vem vivendo nos últimos tempos, as transformações, porque eu diria que nem são mais mudanças que vêm ocorrendo, e já também tentando prever o que pode acontecer no futuro deste mundo corporativo e principalmente no que se diz relacionado às mãos de obras, que tem se tornado de fato cada vez mais importante neste mundo, e as empresas estão percebendo que elas estão perdendo bons colaboradores e elas estão tentando entender o motivo dessa perda para evitar com que isso ocorra. Exatamente. E André, fala um pouquinho, antes da gente entrar mais a fundo nessas transformações, né, que você trouxe aí sabiamente, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, da sua jornada. Você poderia se apresentar melhor aí para o pessoal? Ok. Vamos lá. Eu comecei minha carreira extremamente jovem, não que eu sou jovem ainda, mas... Somos ainda, né? Claro, eternamente. Eu comecei minha carreira fazendo o Senai, como todas as pessoas de áreas técnicas iniciam. Porém, quando eu fiz Senai, eu optei por uma decisão muito minha, mesmo que lá atrás eu não soubesse exatamente, eu fazer um planejamento de carreira, não entendesse direito, mas eu optei por continuar na área que eu tinha estudado. Porém, eu trabalhava numa empresa, né, era uma multinacional americana, e nesta empresa, conforme foram surgindo algumas oportunidades, eu aceitei as oportunidades e acabei me destacando nessas oportunidades. Até que eu fui convidado por uma outra empresa, uma empresa do ramo de metalúrgica, para eu assumir uma postura de gestor de equipe, para cuidar de uma engenharia. Comecei cuidando de um grupo muito pequeno, de uma engenharia muito pequena, e ao final eu estava cuidando já de 3 setores, já tinha um time multidisciplinar com todas as faixas etárias, com todos os estilos de vida que você pode imaginar. E recentemente eu passei por uma transformação de carreira aí, onde eu voltei para a área plástica, agora numa multinacional italiana, e estou começando a surfar nesse movimento de mudança que se acelerou em uns 20 anos por causa deste momento atual nosso. Sim. E engraçado que essa transição ocorreu já no período de pandemia, né, André? Essa oportunidade veio, né? Eu diria para você que eu sei toda a história da Covid no Brasil e na Europa por causa da minha entrada na empresa, por causa de todo o cenário que aconteceu. Então, eu me lembro que quando eu fui contratado, o Brasil estava com um número na faixa de 200 casos de Covid ainda. Porém, a empresa, como na Itália era uma situação um pouco mais grave, a empresa, quando eu entrei, eu já entrei trabalhando de máscara, tive viagem suspensa, e é até engraçado que eu fico imaginando que quando as coisas, a gente deixar de todo esse cuidado extra que a gente tem nesse momento, eu vou ter algumas surpresas, porque a maioria das pessoas eu vejo de máscara todos os dias desde que eu comecei a trabalhar. Então, eu estou vivendo esse momento muito na prática e de verdade, tudo isso. Sim, e eu achei interessante citar isso, porque tem pessoas que irão assistir esse vídeo, né, estão pensando que o mercado está parado, que as coisas não estão acontecendo, e tem muitos com pensamento assim, ó, deixa isso passar e depois eu vejo o que eu faço. E o que eu sempre falo para os meus clientes, inclusive o André já foi meu cliente, né, André? Sim. É que justamente agora é hora de se movimentar.
né? O mercado está sim retraindo, mas não está parado, né? Somente essa semana eu já tive clientes que conseguiram novas oportunidades, foram promovidos. Hoje mesmo, antes de entrar aqui na nossa entrevista, eu recebi uma mensagem de uma cliente que foi reconhecida como uma das 10 melhores profissionais do mundo, né, do segmento dela, da empresa dela. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo, né, André? O que você acha? Eu tenho exemplos práticos disso. Eu tenho um vizinho meu que teve uma troca de trabalho no meio de tudo isso acontecendo. Um outro amigo meu que ele mudou de empresa também no meio de tudo isso. Eu diria que quando as coisas aconteceram, que surgiram tudo de uma forma mais elevada, o mundo ele parou por, eu diria que 15 dias, 3 semanas no máximo. Mas depois as pessoas elas perceberam que elas tinham que continuar com tudo isso. Então, devagarzinho, tudo foi se voltando ao normal. E muitas empresas aproveitaram este momento para fazer as trocas que elas enxergavam necessárias. E, obviamente, que isso trouxe oportunidade para muita gente também. Aqui onde eu trabalho, houve contratação no meio de tudo isso. Então, não, o mercado não está parado. Pelo Talvez alguns contrário, segmentos né? também, mas não está muito ativo. Com certeza. Pelo contrário, eu entendo, André, que ele está funcionando, né? As coisas continuam acontecendo e quem estiver preparado vai continuar chegando na frente, né? Você mesmo esse movimento veio, né? Essa oportunidade veio porque você fez esse movimento também de busca, de preparação. Isso é extremamente importante. A preparação, eu diria que é uma palavra muito, muito interessante, porque existem algumas coisas na vida que a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe em qual momento exato ela vai acontecer. A grande diferença é que quando você está preparado para que isso aconteça, você acaba passando por essas situações de uma forma muito menos dolorosa. E aí eu falo tanto de dores financeiras como até de dores psicológicas, porque a mudança sempre ela afeta o psicológico das pessoas, porém ela sempre vai trazer novas oportunidades. Então, a gente precisa estar preparado para tudo isso que vai acontecer. E se a gente estiver preparado e acontecer, vai ser um período mais tranquilo de se viver. Com certeza, com certeza. Primeiro a gente dá o passo, né? Aí as coisas vão acontecendo. Não é esperar. Eu acredito que agora a questão mais importante é agir, se preparar, buscar ser adaptável e se transformar junto com esse mercado que vem se transformando a cada dia, né? E buscar conhecimento para que vocês tentem estar um passo à frente e comece olhando as tendências que estão acontecendo. Isso que a gente está fazendo de ter um bate-papo online, eu sei que você já trabalha com isso há muito tempo, mas isso se tornou obrigatório de alguns meses atrás. As pessoas que há algum tempo já conheciam as ferramentas, que já sabiam como se trabalhar com tudo isso, que já tinham descoberto esses novos caminhos, esse momento para ele foi muito simples. Agora, para as pessoas que não sabiam, elas tiveram que aprender no momento mais doloroso. A galera que trabalha com TI, eu vi uma entrevista com uma pessoa de TI, eles dizem que todo mundo fala que precisa modernizar a empresa. E acelerou todo esse processo em 30 anos. Então, aí mostra a importância de se estar preparado para tudo isso. Com certeza. Quem já estava se preparando teve menos dor, né? A gente tem duas formas de entender as coisas, na dor e no amor. Né? Quem já vinha buscando, como eu, por exemplo, eu sempre trabalhei online, então já estava acostumada com isso e foi muito natural para mim esse movimento, não mudou muita coisa, porque eu continuei no mundo online. Mas teve colegas que sofreram e estão sofrendo ainda com todas essas mudanças. E você citou essa questão do home office, né, do mundo online.
que eu entendo que sejam mudanças, transformações, né, como você disse, que vieram para ficar. André, o que mais você entende que serão tendências a partir de agora nesse novo mercado? Eu acho que o home office é um daqueles exemplos das pessoas que eles perceberam que a pessoa está trabalhando e ela ocupa um espaço físico simplesmente para dizer estar ali, mas o que ela poderia fazer de qualquer lugar do mundo, as empresas vão repensar essa necessidade de estar presente lá. Eu diria que a empresa ter algum benefício com isso, é mais para o funcionário, para ele poder acordar de manhã e decidir assistir o jornal que ele gosta e depois trabalhar, do que ele ter um horário extremamente rigoroso a cumprir. É óbvio que isso também faz com que as pessoas tenham a necessidade de elas ter algumas regras e elas se desenvolverem como pessoas, porque senão elas não vão conseguir trabalhar no meio de tudo isso. Mas isso é a primeira coisa que eu acho que está mais do que claro para todo mundo, que veio para ficar. A segunda coisa que eu acho que não é mais tendência, já é uma realidade, é o fato desses encontros online que acontecem, tanto do time de vendas, como do time de reunião, como reuniões gerenciais para apresentar resultados ou qualquer outra decisão que deva acontecer, elas vão ser cada vez mais online, na frente de uma câmera, de um computador, e com um monte de gente na sala, do que efetivamente uma sala fechada com um monte de gente lá fazendo as reuniões que acontecem. Além de tudo isso, eu diria que vai haver uma busca muito maior do que eu acredito que era uma tendência há pouco tempo atrás, e agora isso vai se efetivar e vai se tornar uma realidade, uma busca pelo propósito do que a gente faz na nossa vida, incluindo o trabalho. Tá? Óbvio que para algumas pessoas o trabalho ele não vai ser nunca um fim, ele vai ser um meio de conseguir algumas coisas pessoais. Porém, se esse meio que a pessoa tem de conseguir as coisas pessoais que ela almeja não tiver um propósito claro, a pessoa vai ficar extremamente infeliz e desmotivada naquele momento. E isso, para mim, é uma realidade que vai acontecer com as pessoas que estão preparadas. Perfeito. Nossa, muito legal você colocar isso, André, porque eu também tenho percebido isso, né? Realmente, isso já vinha acontecendo no mercado, né? O mercado já estava selecionando pessoas que trabalham com esse sentido, com esse propósito, né? Porque eu entendo que a felicidade profissional, eu sou suspeita para falar, porque eu amo esse tema e sou coach de felicidade profissional. Essas pessoas, elas trabalham de uma forma diferenciada, né? Elas dão resultado de uma forma tão automática, né? Sem ter que fazer muito esforço. Eu entendo que quando a gente une propósito com paixão, com talento, não tem como não ser um profissional diferenciado, né? Que se destaque, que chame atenção. E quando a gente fala de uma empresa competitiva, é isso que ela quer, né? Pessoas que realmente estejam lá porque elas querem e não porque elas precisam pagar contas. E isso dá para ver diariamente no nosso profissional, no nosso colaborador, não dá, André? Você consegue diferenciar você como líder? Como é no dia a dia isso? Eu diria que nesse momento a gente vive uma mudança de geração da liderança mais nascida, uma geração antes da minha, que eles ainda valorizavam demais o esforço do funcionário. Porém, se o funcionário ele ficar quebrando parede o dia inteiro, no final do dia ele vai ter trabalhado pra caramba, vai estar cansado e talvez não seja isso o resultado esperado. E as empresas estão passando cada vez mais a valorizar o resultado, a entrega da pessoa. E a entrega, você tem maneiras de efetuar a entrega de uma forma extremamente produtiva, feliz, não se esforçando tanto, ou você pode optar de fazer do método mais difícil. E é muito perceptível no funcionário quando você começa a olhar o funcionário que ele está lá porque ele tem um amor, e essa palavra, por mais forte que seja, é uma palavra mais adequada para isso, do que quando é o funcionário que ele está preocupado de dar o horário dele ir embora. Que ali é simplesmente
telefone embora naquele horário e pegar fogo 2 minutos depois, para ele não vai resolver, e no dia seguinte ele vai falar assim, mas foi 2 minutos depois do horário que eu ia embora. E essas pessoas, elas vão ser reduzidas cada vez a posições mais inferiores, e eu diria que essas pessoas vão sofrer demais, porque eu tenho muita preocupação que elas percam espaço total no mercado corporativo e force eles a ir para o mercado de empreendedorismo informal, que é muito grande no Brasil, e lá eles vão ter uma dificuldade muito maior, porque tudo aquilo comportamento que ele não tinha dentro da empresa, ele vai ser obrigado a desenvolver lá fora. E aí é um problema muito maior, porque vocês, quando isso tudo que a gente falou de preparação, quando você está preparado para uma situação, você passa por momentos de forma muito mais tranquila. Agora, quando você precisa aprender no momento de dor alguma coisa, os efeitos colaterais não são tão amigáveis assim. É muito diferente, né? Quando a gente trabalha por propósito, porque nós queremos estar ali, né? Nós entendemos que nós fazemos parte daquilo e o engajamento traz o resultado, né? E quando a gente vai trabalhar por obrigação. E pensa você, agora a gente trabalhando nesse formato, por exemplo, home office, onde eu tenho que entregar resultado, independente do tempo que eu vou ficar na empresa, né? Porque eu acho que isso também vai ser uma tendência em algumas áreas, alguns segmentos, né? E estar em casa, ter que entregar resultado e, poxa, não quero fazer isso, né? Não gosto de fazer isso. Então, eu entendo que cada vez mais, André, essa questão de paixão, paixão, brilho nos olhos, entender que eu quero estar aqui porque eu quero estar aqui, não que eu preciso, eu quero estar aqui. Isso vai ser uma das características do profissional antifrágil. Né? Eu estou com uma mentoria agora, onde nós estamos preparando os profissionais para continuarem existindo nesse novo mercado. E dentro dessa mentoria, a gente está trabalhando muito competências do profissional empregável e antifrágil. Né? Antifrágil por quê? Porque esse novo profissional, para que ele possa continuar existindo nesse mercado, não vai dar para ele continuar sendo, talvez, né, do jeito que ele foi até agora, ou fazendo as coisas como ele fez até agora. O mundo está mudando, o mercado está mudando, né? Eu acho que seria muita inocência a gente pensar que, vamos lá, eu não preciso mudar diante de tudo isso, né? Eu acho que é uma necessidade eu entender que, peraí, deixa eu me movimentar também, né? E isso que você falou do sentido, do propósito, terá que ser uma característica desse profissional antifrágil, que quer estar aqui, não que precisa estar aqui. É lógico que o trabalho faz parte, né, da nossa vida, a gente precisa ter o retorno financeiro, sim, porque vivemos em um mundo onde o dinheiro é a base, né, de troca, mas não é só sobre dinheiro, né? Eu acredito muito que o dinheiro seja consequência de um trabalho bem feito, né? Faz sentido? Total, e eu tenho um exemplo muito interessante para se dar. Essa empresa que eu trabalho hoje, o nível de automação dela é absurdo. Não se coloca a mão basicamente em nada, e o processo ele foi feito à prova de erros para que o profissional não precise pensar. Mas você fala assim, então eu vou precisar de profissionais menos capacitado? Não, o contrário, você precisa ter gente muito mais capacitada. Porque quando acontecem problemas, a solução desses problemas envolve um raciocínio muito mais complexo do que antigamente. Não são mais problemas comuns. Porém, se você não estiver neste mundo em busca do resultado, você começa a ter problema porque a automação é burra. E a automação não enxerga algumas coisas, ela não se preocupa com o resultado. Então, o ser humano que está cuidando de tudo aquilo, ele precisa ter um engajamento, ele precisa ter um envolvimento com aquilo lá de uma forma totalmente diferente do que eram há anos atrás. É muito forte, é muito real. E às vezes eu acho que a gente precisa pegar forte, né, André? Porque tem gente que tá indo um pouquinho anestesiado, um pouquinho, nossa, mas tá acontecendo isso mesmo?
né? Eu vejo muito, eu trabalho muito forte no LinkedIn e eu vejo que hoje nós temos todos os tipos de perfis de profissionais, né? Mas eu percebo que tem pessoas que estão ainda olhando para todas essas mudanças de uma forma, né? Poxa, será que é isso mesmo? Será que está mudando mesmo? Né? Muito saudosismo, né? Na minha época... E aquela resistência. Eu entendo que quanto antes as pessoas se darem conta, estarem presentes, né, para o que está acontecendo, mais rápido elas mudarão, mais rápido elas terão espaço. É óbvio que isso traz para nós, como liderados, também um desafio muito maior de fazer os profissionais encontrarem o seu verdadeiro propósito, fazerem os profissionais encontrarem o seu engajamento. E numa hora de uma contratação, quando a gente identifica pessoas que ela já tem um propósito mais aguçado, ou ela já tem um propósito mais definido, é muito mais fácil você tomar a decisão. Porque a gente precisa simplesmente mostrar para ela o link entre o propósito dela, pessoal, e o propósito da empresa. A partir daí, vira uma química perfeita e as coisas vão fluir de uma forma muito natural. Sim. E outra coisa que eu entendo, André, que quando a pessoa já tem essa noção do que ela quer, fica muito mais fácil também ela se colocar numa posição de poder escolher, né? Porque nós também estamos escolhendo sempre, ninguém é obrigado a nada, ninguém precisa ficar num lugar onde não se sente feliz. E quando nós estamos em busca de uma oportunidade, e isso também eu sempre falo para os meus clientes, nós também precisamos escolher, né? Nós também temos essa opção de olhar para a empresa e falar, poxa, isso daqui tem a ver comigo, isso daqui me dá condições de ser quem eu sou, essa empresa está alinhada ao meu propósito, aquilo que eu acredito, né? Eu vou poder, nessa empresa, respeitar a minha essência. Isso é importante também, né? Quando os nossos valores com os valores da empresa eles não combinam, você tem duas opções. Ou você entra em um choque muito grande, vai sofrer com isso, porque você começa a achar que é um absurdo os valores que a empresa tem, porque muitas vezes o que é mais importante para você é o que menos importa para a empresa. Isso começa a fazer mal para a saúde da pessoa, de fato. E aí você começa a acender o sinal de que é hora de você buscar valores que sejam compatíveis com o seu. Porém, eu sinto que tem uma quantidade de empresa muito grande com valores que são muito mais próximos dos valores mais atuais, mais modernos que se tem. E uma empresa dessa, para dar match entre o seu propósito e o propósito da empresa, é muito grande. E é óbvio que quando você tem muito claro o que você quer, você pode listar as empresas que têm o propósito e os valores parecidos com o seu e ir lá buscar nesta empresa efetivamente a sua oportunidade. Exato. Quanto mais isso acontece, maior a probabilidade de sucesso, né? Porque é muito bom você estar fazendo diariamente aquilo que faz sentido para você e ser apoiado por isso, e ser incentivado a isso. Não tem como dar errado, né? Sim. Que legal. E eu sinto também que não só esse apoio e esse incentivo, mas você não vai precisar de ninguém para apontar onde você falhou, porque como você tem um engajamento tão grande, você vai ser capaz de identificar a falha de uma forma extremamente rápida e corrigir o percurso a tempo de que isto seja algo que você consiga transformar isso como sendo um ponto positivo seu. Sim, perfeito. Nossa, super colocação essa daí, super dica para você que está aqui assistindo, né? E André, me diz uma coisa, a partir dessas mudanças, dessas grandes transformações que o nosso mercado está vivendo, o que você pode dizer para quem está assistindo essa nossa entrevista que o líder passa a esperar do profissional a partir de agora? Quais são as competências importantes que você percebe quando você vai fazer, né, essa escolha pelo seu próximo profissional?
Se a gente olhar a parte técnica você vai na escola, você aprende, você compra um livro referente àquilo lá, você aprende. Se você não sabe, você chama o fornecedor, que é um expert naquele assunto, e ele vai te treinar sobre aquilo lá, você vai lá e compra tudo isso. Agora, alguns comportamentos você precisa ter e chegar já dentro da empresa com esses comportamentos. Então, no momento de uma seleção, é muito mais melhor que você olhe para esse lado comportamental da pessoa, porque o técnico é mais fácil de treinar, óbvio, né? Desde que ela tenha uma base técnica compatível com o que você quer. Mas você olha o comportamento, porque se você olhar o técnico, basicamente você vai ter que tirar alguém do concorrente e colocar na empresa. Agora, como você não vai fazer isso, você olha o comportamento para analisar. E comportamento, mais importante de tudo, é mostrar que você está engajado com o propósito da empresa. E precisa, óbvio, para isso, ter aquela pesquisinha básica de você descobrir qual que é o propósito e quais são os valores da empresa. Você não pode chegar na entrevista sem pelo menos saber o que é isso do lugar para que você pretende um dia trabalhar. Depois disso é o senso de aprendizado, porque as pessoas que elas chegam a um nível que elas param de aprender, essa pessoa, você contrata a pessoa porque ela talvez tenha um bom lado comportamental, mas se ela não tiver a fim de aprender, você não vai conseguir inserir nada novo da empresa lá. Isso vai ser um problema também. E além de tudo isso, um comportamento que eu sempre busco observar é a forma com que as pessoas falam. Eu diria que todo mundo que não só participar de uma entrevista, mas qualquer coisa que ela deseje fazer na vida, seria importante que ela estudasse um pouco de oratória. Porque se você tiver um profissional que ela é extremamente competente, que tem todo o lado comportamental que você deseja para aquela vaga, mas ele não souber vender isso para você, você nunca vai descobrir isso. Então, eu diria que esses são os mais importantes. Óbvio que tem uma lista grande de outros, mas esses são os mais relevantes. Nossa, realmente, André, eu pego no pé dos meus clientes em relação a isso, né? Não sei me vender. Eu falo, gente, não tem como não saber se vender no mercado atual, né? Você precisa saber fazer seu marketing. E é muito engraçado que quando as pessoas chegam para mim, né? Os profissionais chegam para mim, eles vêm com esse discurso, né? Não sei me vender, e acham, André, que o líder tem obrigação de ver. O líder tem obrigação de ver o que eu estou fazendo. Eu ouço muito a frase, eu não gosto de ser puxa-saco, né? E quando, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com puxa-saquismo. É fazer o seu trabalho bem feito e fazer de uma forma estratégica, né? Para que o seu líder possa entender que você vem fazendo isso de uma forma estratégica, diferenciada, né? Tem gente que é muito boa, que faz muito bem feito, chega até a fazer para os colegas, né? Isso acontece bastante também no universo corporativo, e ninguém fica sabendo, né? Resolve problemas, tem tantas competências essenciais, mas isso não chega nos ouvidos de quem precisa. Se a gente for olhar uma banda, o mais difícil da banda é tocar alguns instrumentos especiais. Porém, normalmente as pessoas mais famosas da banda são as pessoas que elas estão à frente da banda. Então, se você não souber se colocar todo o seu esforço que você tiver, ele vai ser reduzido a de um mero figurante onde você trabalha. Eu tive um diretor, há algum tempo atrás, que para mim foi um dos melhores gestores que eu tive, que ele sempre contava uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas ele dizia que ovo de pata é muito melhor do que o ovo de galinha. Porém, a gente come ovo de galinha diariamente porque a galinha ela cacareja quando ela bota o ovo. Olha. Então, ele sempre dizia para nós assim, fez alguma coisa, precisa cacarejar, precisa dizer o que você está fazendo. Isso não eu não estou sendo puxa-saco, eu simplesmente estou mostrando o que eu tenho feito. Para mim, puxa-saco é uma coisa muito diferente. É quando você começa a resolver problemas pessoais do seu chefe
eu entendo que isso seja mais um lado de um puxa-saquismo. Agora, quando você resolve os problemas da empresa, você simplesmente está mostrando resultado. Uhum. E o puxa-saco, eu estou usando justamente o termo que eles trazem, né? Normalmente ele não faz, né? Ele não faz aquele bom trabalho, ele fala e não faz, né? Então, se você que está assistindo aqui, né? Se você faz o seu trabalho, é um profissional diferenciado e tem dificuldade de fazer o teu marketing pessoal, desenvolva essa habilidade. Isso vai ser extremamente importante, não só para você conseguir uma oportunidade, mas principalmente para crescer. Na própria mentoria de empregabilidade, a nossa última sessão, André, é justamente falando sobre isso. Marketing pessoal, desenvolvimento de carreira, né? Como você pode construir uma carreira meteórica, e não tem como construir essa carreira meteórica se você não for um bom vendedor. E o bom vendedor é aquele que acredita também, né, André? Acredita no seu trabalho, no seu potencial. Isso também faz toda a diferença para você ser contratado e para você crescer dentro de uma empresa. O que você acha? Para mim faz todo sentido. Eu gostaria até de deixar como dica para as pessoas, e porque eu ouvi isso do Max Geringer, que ele conta que ele fala muito bem, e isso é notório para todos, porque ele foi radialista. E ele falava, observe as características do radialista, que é um bom começo para você começar a desenvolver o seu lado da fala. E o outro assunto que você havia dito para mim, eu tenho algumas coisas que eu vejo na prática, tendo uma liderança sobre as pessoas, e eu vou contar um caso aqui que vai falar mais ou menos sobre isso. Legal. Uma empresa da qual, um grupo que eu era o líder desse grupo, o melhor profissional daquele grupo era o profissional de menor destaque perante toda a empresa. Simplesmente pelo fato de que ele não tinha uma autoestima e uma confiança suficiente, se você tinha um problema e você tinha 5 etapas para resolver esse problema, ele ia até a quarta. E ele achava que não conseguiria fazer a quinta, pedia ajuda para alguém, e essa outra pessoa fazia a quinta atividade. Parecia que a pessoa que fez a quinta etapa era o rei, que era o melhor profissional. Mas e pensa, eu tinha cinco chances, eu já tinha feito as outras 4, só sobrou uma para fazer. E esse profissional, ele parava na quarta por falta de confiança. Óbvio que teve um trabalho muito grande de entender o motivo disso, mas a partir do momento que ele melhorou a confiança dele, não foi muito tempo para que ele fosse promovido e reconhecido por isso, porque, de fato, você precisa enxergar os seus pontos fortes para vender isso de uma forma positiva, e você precisa enxergar os seus pontos fracos para que você faça com que isso não seja um problema para a organização e melhore isso também. Que super exemplo, hein, que você trouxe. E isso acontece demais no mundo corporativo, né? As pessoas têm que tomar consciência, sim, de que precisam se vender. E isso que você trouxe também, André, da questão técnica, né? Hoje, eu entendo, né, que o conhecimento técnico, ele é uma obrigação, né? Então, já não abre portas somente isso, como abria há 10, 20 anos atrás, onde só você ter lá o curso superior e a experiência eram suficientes para você conseguir espaço no mercado. O mercado mudou muito nos últimos anos e realmente agora o que é mais importante, além de tudo isso, né, que tudo isso eu entendo como uma obrigação, o que as empresas querem são profissionais potenciais, né, potenciais que podem trazer resultado comportamentalmente, que tenham uma postura diferenciada, porque como você falou, é muito mais caro você desenvolver competência, né? Quando é uma questão técnica, você paga um curso, né? Você treina esse profissional. Agora, a questão comportamental é difícil de desenvolver porque é cara e leva tempo, né? Por isso que o coaching está crescendo cada vez mais. Antes o coaching era só para quem?
para os altos executivos, né, o business coaching. Agora, cada vez mais, os profissionais estão tomando consciência da importância, né, de serem esses profissionais que as empresas buscam, e eles mesmos começaram a se movimentar, né, para serem esses profissionais prontos. Então, o comportamental hoje é essencial. E a maioria das empresas boas, estruturadas, já recrutam por esse meio, né? Então, é ilusão achar que, tá, fiz aqui a minha faculdade, fiz a minha formação, tenho 10 anos de experiência, pronto. Estou pronto para entrar no mercado. Isso não existe mais, né, André? Além de não existir mais, existem algumas funções dentro da empresa que são mais adequadas para alguns tipos de perfis. Então, se você não sabe qual é o seu, é muito provável que a chance de você entrar em uma posição de uma empresa que não faz um fit com o seu comportamento é grande. E a sua chance de desenvolver uma desmotivação absurda nessa escolha errada sua, vai te trazer um sentimento ruim, e até você entender o motivo disso vai demorar um tempo. Então, a gente precisa conhecer a nós mesmos para saber em qual posição a gente vai ter mais sorte, vai desenvolver melhores os nossos conhecimentos técnicos. E na hora da contratação, isso eu diria que é uma das maiores dificuldades da gente descobrir no profissional que ele é. Porque o que ele sabe, está no currículo. Se ele tem um conhecimento XYZ, está ali. Porém, o comportamento é um pouco mais complexo, né? Eu diria que por isso que a área de recursos humanos, as contratações, elas são feitas por profissionais muito mais ligados à área comportamental do que à área técnica. E se você souber fazer um pedido de requisição de contratação muito bem descrito tecnicamente e deixar isso na mão de um profissional competente, você vai ter uma contratação perfeita, porque pelo lado comportamental essa pessoa vai saber ter sucesso nessa contratação. Exatamente. É fazer esse alinhamento, né, entre as necessidades do líder, né, as necessidades da área, e o profissional que possa fazer essa seleção, né, de uma forma bastante assertiva, para que o profissional venha pronto, preparado para entregar esses resultados, né, André? Exato. E me diga uma coisa, o que você aconselha para o pessoal que está assistindo aqui o nosso bate-papo, que eles poderiam fazer para se preparar, né, para esse novo mercado e para crescerem, terem oportunidades e crescerem nesse novo cenário, como aconteceu com você, por exemplo. O que você aconselha quem está nos assistindo? Eu diria para você que o melhor conselho que existe é a gente olhar para as pessoas que já passaram por esse cenário. É o melhor, é quase que um exemplo a ser seguido. E eu diria que, vou contar da minha experiência para que sirva de exemplo. Sim. Tudo para mim começou com, primeiro, eu identifiquei que eu estava vivendo um momento que precisava de uma mudança. Depois, buscar ajuda profissional para essa mudança. Não vai resolver a gente tentar fórmulas mágicas. E na época que eu fui buscar essa ajuda profissional, existiam duas formas. Ou você contratava alguma pessoa que trouxesse a solução pronta para você, ou você contratava uma pessoa que te ajudasse a desenvolver em você o que você precisaria melhorar, quais eram os pontos que você precisaria vender como o seu lado mais positivo, tudo. Eu optei por fazer, e hoje eu vejo que foi a melhor escolha, de eu me desenvolver, porque a partir deste momento isso abriu um insight do quanto é vasto esse universo do autoconhecimento. E isso faz com que você, a cada dia, busque melhorar algum ponto em você. E quando começa a melhorar os seus pontos, você começa a perceber que nos pontos que você já é bom, você melhora ainda mais, porque você vai ter habilidade com aquilo.
Realmente, eu particularmente não acredito em fórmulas prontas, né? Eu vejo muita gente aí falando, porque o coaching é mágica, é milagre, não é nada disso, né, André? É método, né? Metodologia. Não acredito em fórmulas prontas porque eu entendo que na hora ali de se vender, né, é você que vai fazer isso, né? É o profissional. Então eu posso fazer tudo por você. Mas e aí, quando você estiver no dia a dia, quando você estiver na frente do selecionador, quando você estiver na frente do seu gestor, como é que vai ser? Não tem como chamar coach, não tem como chamar mentora, não tem, é só você, né? Então eu entendo que a gente só se desenvolve quando a gente se movimenta, se prepara, né? O que eu faço, e o André pode falar, né? Que o André também foi meu cliente, é pegar na mão e mostrar a direção. A gente faz um trabalho a 4 mãos, né, André? O mais para mim, o mais curioso de tudo isso foi a abertura de possibilidades que eu comecei a enxergar a partir daí. Não foi simplesmente algo que, vamos por aqui, a gente vai chegar lá. Não, você começa a olhar que você será capaz de identificar o seu caminho que você deseja. E não cabe a nós julgar o caminho que você vai escolher. Mas você vai ser capaz de falar assim, não, eu quero ir por aqui e não por ali, porque são os meus valores e os meus propósitos fazem um sentido melhor nesse caminho. Então, é um processo muito agregador e isso não vale só para a vida profissional, vale para a vida pessoal. Eu acredito que muito, muito em breve, não no ano que vem, mas eu acredito muito que vai haver uma fusão muito grande entre LinkedIn e Instagram das pessoas, né? Se você olhar hoje no Instagram, já existe um monte de pessoas que usam o LinkedIn para os dois, e você gosta de seguir aquela pessoa, porque os conteúdos que ela mostra é muito legal, e quando ela mostra uma coisa pessoal, você compartilha da felicidade que ela está vivendo naquele momento. Então, eu acho que é muito agregador tudo isso. Mais uma tendência, né, que você está trazendo aí. Exato. As pessoas vivem online, né? Então, cada vez mais redes sociais, o LinkedIn hoje, né, eu vejo como uma super ferramenta, e não é só para quem está buscando emprego, né? É para quem quer crescer profissionalmente também, trocar, né, fazer networking. É a maior rede profissional do mundo, então é extremamente importante regar esse terreno fértil, independente de onde você esteja hoje, para onde você queira ir amanhã, né? Conectar com pessoas, porque as pessoas abrem portas também, né, André? Sim. O networking, ela simplesmente evoluiu do cafezinho da sala de café para o celular, para a palma da mão, para o online, mas ele continua lá e você precisa continuar fazendo isso. Você precisa continuar se conectando com pessoas que fazem algum sentido para você. Exatamente. Nossa! E nesse momento, como não pode tomar café, tem que ser mais intenso ainda. Sim, tem que ser por aqui. Você sabe que o que eu mais sinto falta do mundo corporativo é o cafezinho. Porque o RH e o líder, quando eles vão para o cafezinho, é mais ou menos a deixa, né, André? Para o pessoal se aproximar. Agora, como é que tá isso aí nas empresas? Não tem, né? Não tem. E eu diria para você que eu sempre fui uma pessoa de fazer reunião em café. Então, quando eu precisava decidir algum assunto, eu convidava a pessoa para tomar café. Olha, então, isso para mim é uma coisa que eu sinto muita falta, tá? Eu também. É uma coisa que me faz falta hoje. Eu já resolvi problemas absurdos com coisas tomando café com quem podia me ajudar ou quem podia resolver. Sim. Agora, infelizmente, não podemos tomar esse cafezinho, né? Mas estamos aqui, fazendo esse bate-papo e compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, nossa experiência com o pessoal que está nos assistindo. E quando passar tudo isso, vamos marcar o nosso cafezinho, hein, André? Sim, pessoalmente, pessoalmente. Claro. Né? Claro.
E para a gente poder finalizar, André, eu queria que você deixasse aqui uma estratégia, né, uma dica para o pessoal que está aqui nos assistindo, para quem quer continuar, então, existindo, tendo espaço e crescendo nesse novo mercado. Qual mensagem você gostaria de deixar para quem está nos assistindo e precisa continuar existindo nesse novo mercado? Eu diria que a definição de mundo VUCA nunca fez tanto sentido em tudo o que a gente está passando no momento. Mas tudo começa com olhar para dentro e enxergar em que momento você está, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, e a partir desta jornada pessoal interna sua, você olhar para onde você quer chegar. Porque é só a partir daí que você vai definir a estratégia para chegar lá. E não existe outra fórmula, e talvez você vai precisar sim de um apoio profissional para seguir essa jornada. Não existe, você não é obrigado a conhecer tudo, e algumas coisas que não é do seu dia a dia, menos ainda que você vai conhecer. Então, para isso que existem profissionais específicos em cada área para desenvolver. Mas de uma forma assim, desenvolver competência, porque tecnicamente você vai olhar isso no dia a dia, visitando empresas, conhecendo novas pessoas, olhando na internet, comprando um livro a respeito. Comportamento não é tão simples assim. E não tem nada de errado em precisar de ajuda, né, André? Eu já precisei, por isso que eu estou aqui hoje, porque eu tive alguém também pegando na minha mão. Você também. Isso não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, né, André? E mostra também, você passa a ter uma capacidade de enxergar as pessoas de forma diferente, e um pouquinho do que você aprendeu com tudo isso, você começa a contribuir para as pessoas, para que elas também sintam todo esse autoconhecimento também. Ai, que maravilha, André, contar com você aqui nesse programa. Para mim foi uma honra conversar com você novamente, ver que você, apesar de tudo que está acontecendo, está bem, né, continua crescendo, continua aí ocupando o seu espaço e contribuindo com tantos profissionais. Gratidão por você topar esse desafio, esse bate-papo, e fique bem, você, sua família, e muito obrigada mesmo por você ter topado estar aqui comigo em mais um quadro aí, Entrevista com Quem Contrata. Gratidão. Muito obrigado, foi um prazer. Sempre que eu puder transformar a vida de alguma pessoa, eu farei isso. É óbvio que não é um vídeo que vai transformar a vida das pessoas, mas talvez, espero que o meu exemplo sirva para muitas pessoas para transformar a vida delas. Com certeza você deu uma aula aqui para mim e para quem está nos assistindo. Obrigada. Muito obrigado.